Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre mitocôndrias e como elas produzem energia. Então eu já te convido a deixar o vídeo com um like, e compartilhar e te inscrever no canal. Então, dentro das células existem umas mini usinas de força, que são as mitocôndrias. A principal função delas é transformar os nutrientes que a gente ingere em ATP, que é a moeda de energia do corpo, é a molécula de energia que o corpo usa. Absolutamente tudo o que o nosso organismo faz, desde o batimento cardíaco até simplesmente pensar ou respirar, depende desse processo de energia. Sem mitocôndrias saudáveis, as células perdem a força e o corpo começa a falhar. As mitocôndrias são únicas, porque possuem o seu próprio DNA, que é herdado exclusivamente da mãe. Esse material genético é muito frágil e não tem as mesmas defesas do núcleo da célula. Por isso, ser tão vulnerável, ele sofre danos facilmente. E é essa fragilidade que o envelhecimento celular começa a dar os seus primeiros sinais. Para produzir energia, as mitocôndrias precisam de oxigênio. E o paradoxo do oxigênio é que ele também gera subprodutos nocivos, que são os radicais livres. Quando as usinas estão sobrecarregadas, a produção dessas moléculas de radicais livres dispara. E isso gera um estresse oxidativo. Esse desequilíbrio danifica as células e acelera o desgaste do corpo. O acúmulo desses danos ao longo dos anos reduz o número e a eficiência de mitocôndrias. Órgãos que demandam muita energia, como o cérebro e o coração, são os primeiros a sentir essa falha. O envelhecimento biológico nada mais é do que a perda gradual da capacidade dessas organelas, as mitocôndrias, de produzir energia limpa.
Quando as mitocôndrias falham, o corpo entra num estado de inflamação silenciosa. E esse cenário abre as portas para as doenças da modernidade, como diabetes tipo 2, problemas cardíacos e declínio cognitivo. Então, proteger e renovar as mitocôndrias é o passo mais importante para a gente garantir uma vida longa e ativa. Cento e 122 batimentos por minuto no coração. O nosso corpo tem a capacidade de se adaptar a desafios. Quando a gente se exercita, a demanda por energia sobe e os estoques do ATP caem temporariamente. E essa escassez funciona como um sinal de alerta para as células, avisando que elas precisam se renovar e ficar mais forte para suportar o esforço. Esse estresse ativa um sensor molecular chamado PGC-1, PGC-1-alfa, o regulador mestre do metabolismo. Ele liga os genes que comandam a construção de novas mitocôndrias e otimizam as mitocôndrias antigas. É o nosso organismo modernizando as próprias usinas para nos dar mais fôlego e resistência durante o dia. Esse processo de multiplicação celular chama-se biogênese mitocondrial. Ao treinar com consistência, com caminhada, corrida, musculação, a gente aumenta a quantidade dessas usinas nos nossos músculos. E mais mitocôndrias significam uma queima mais eficiente de gordura e glicose. E isso gera menos resíduos tóxicos para o organismo. Mas não basta criar
novas mitocôndrias, é preciso também eliminar as velhas. E a mitofagia é o processo de reciclagem que destrói as mitocôndrias danificadas, que são apenas poluentes na célula. O exercício acelera essa limpeza, garantindo que apenas as mitocôndrias mais jovens e eficientes fiquem ativas para produzir energia limpa. Diferentes estímulos trazem diferentes benefícios. Treinos moderados e longos aumentam o número total de mitocôndrias no corpo. Já os tiros de alta intensidade forçam as usinas ou mitocôndrias resistentes a trabalharem com eficiência máxima. O ideal para a longevidade é combinar os dois estímulos na rotina de treino, tanto os de longa duração quanto os tiros rápidos. Cento e 128 batimentos por minuto. As usinas de energia do nosso corpo, as mitocôndrias, precisam ser abastecidas para gerar energia. E o tipo de combustível que a gente coloca é muito importante. Açúcares e carboidratos refinados sobrecarregam o sistema e geram inflamação. Já as gorduras saudáveis, como o azeite de oliva e o abacate, queimam de forma lenta e limpa, poupando as mitocôndrias de danos desnecessários. O jejum intermitente e a restrição calórica são excelentes para as células. Quando a gente passa um período sem comer, os níveis de insulina caem e o corpo ativa a reciclagem celular. Eu já falei sobre o jejum intermitente, vou deixar no card aqui. Então, esse descanso digestivo força as mitocôndrias a se limparem através da mitofagia, renovando o metabolismo de dentro para fora.
Alimentos coloridos, como mirtilo, uva roxa e cacau, são ricos em polifenóis. Esses compostos não apenas combatem os radicais livres, mas ensinam as células a produzirem mais antioxidante interno. É uma blindagem natural que protege o DNA sensível mitocondrial. Algumas ferramentas são indispensáveis para a produção do ATP, da molécula de energia. A coenzima Q10 atua diretamente no transporte de elétrons dentro da célula, enquanto o magnésio é necessário para ativar a energia gerada. Garantir esses nutrientes na alimentação é vital para que o nosso motor biológico não sofra engasgos. A ciência da longevidade foca muito na NAD+, que é uma coenzima essencial para a produção de energia e reparo do DNA. Com a idade, os níveis dessa coenzima caem muito. Então, estimular a produção com bons hábitos e precursores, como a niacina, ajuda a manter a comunicação celular jovem e ativa. Cento e 130 batimentos por minuto. O sono de qualidade é o momento em que acontece a reparação mitocondrial. Enquanto a gente dorme, o organismo limpa os resíduos metabólicos e conserta membranas celulares danificadas. Sem um descanso adequado, o corpo não consegue fazer essa manutenção de maneira adequada, resultando em cansaço crônico. Eu, particularmente, preciso melhorar nessa parte do sono. A melatonina é muito mais do que
hormônio do sono. Ela é um antioxidante poderoso, produzido também dentro das mitocôndrias, para protegê-las no local onde a energia é gerada. Dormir num quarto completamente escuro maximiza esse escudo protetor, blindando as células contra o desgaste. As mitocôndrias seguem o ritmo do nosso relógio biológico de 24 horas. Então, expor-se à luz do sol pela manhã ajuda a regular esse ciclo, otimizando a energia diurna. E evitar telas e luzes fortes à noite sinaliza que é hora de descansar, mantendo o funcionamento celular em sincronia. A exposição controlada do frio, como uma ducha fria, ativa a gordura marrom, que é um tecido denso em mitocôndrias. Para nos aquecer, essas células queimam calorias diretamente para gerar calor. Esse processo estimula a criação de novas mitocôndrias e melhora muito a sensibilidade à insulina. Já o estresse psicológico crônico deforma e fragmenta as mitocôndrias através do excesso de cortisol. Ele desvia a energia que seria usada para manutenção celular e coloca o corpo num alerta constante. Praticar a quietude ou a respiração consciente protege o nosso motor biológico desse desgaste emocional. Cento e 130 batimentos por minuto.
O rejuvenescimento mitocondrial reside em 3 pilares, que é o estímulo físico, a nutrição adequada e o descanso reparador. A consistência de hábitos diários é o que realmente muda o ritmo de envelhecimento, garantindo mais vitalidade hoje e uma velhice mais ativa no futuro. Na prática, fazer caminhadas rápidas e treinos moderados ao longo da semana para aumentar a quantidade de mitocôndrias é essencial para esse rejuvenescimento mitocondrial. Somando isso a alguns treinos de alta intensidade e de força, reciclam as mitocôndrias. Essa combinação de exercícios durante a semana é uma receita para manter o metabolismo jovem. Na alimentação, reduzir os ultraprocessados e o açúcar que inflamam as células e consumir mais gorduras boas, vegetais verdes escuros, frutas vermelhas, evitando dar essas beliscadas o tempo todo, dando uma pausa para o corpo, para que ele possa acionar o sistema natural de limpeza celular, colabora para o rejuvenescimento mitocondrial. A gente precisa estabelecer uma rotina de sono consistente, dormindo de 7 a 8 horas por noite. Desligar as telas 1 hora antes de deitar, para ajudar na produção de melatonina. E a gente precisa lembrar que o corpo reconstrói e repara as mitocôndrias enquanto a gente dorme. O descanso é essencial e um descanso de boa qualidade. No fim das contas, a nossa longevidade é decidida no nível celular. Cuidar das mitocôndrias com pequenas escolhas diárias é o melhor caminho para se ter saúde, autonomia e energia na nossa vida. A gente precisa assumir o controle do nosso corpo o mais rápido possível. E essa era a curiosidade que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Lembrando para se inscreverem no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar o vídeo com pessoas que a gente gosta, que pode ser de utilidade.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.